Olá a todas as sobreviventes de mães narcisistas. Eu me chamo Silvana Franco e sou psicoterapeuta. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior sobre o narcisismo materno e o vínculo emocional. Eu vou deixar o link do vídeo da parte 1 desse tema na descrição. Eu espero que vocês assistam para vocês entenderem melhor essa continuidade, tá bom? O que acontece com a estrutura psicológica da mãe narcisista que não há a possibilidade dela estabelecer um vínculo emocional com sua filha? Algumas das características da pessoa narcisista é ter pouca empatia, só ter olhos para ela mesma, querer dominar, só se importar com seus desejos. Essas também serão características de uma mãe narcisista. Para começar a estabelecer um vínculo emocional saudável com sua filha, ainda bebê, faltam recursos psíquicos benéficos para uma mãe com esse transtorno. Ela necessita da empatia para ter uma ligação real, afetiva, amorosa com o bebê. Toda mãe, quando nasce sua filha, passa por uma reativação do seu passado. Ela se vê obrigada, inconscientemente, a olhar para dentro, a entrar em contato com suas primeiras relações, quando ela ainda era um bebê e uma criança. A representação e as fantasias internas desse período da vida também podem ter sido muito dolorosas para essa mãe. É provável que uma mãe narcisista seja filha de outra mãe narcisista. Isso é muito comum. É esperado que essa mãe não consiga separar suas representações e fantasias internas desse bebê que é externo a ela. Ela reage como se a filha fosse uma extensão do seu ser e das falhas de sua infância. O bebê e posteriormente a criança, ele passa a ser usado como um instrumento objetal para preencher suas frustrações pessoais, como um objeto mesmo. Também pode acontecer que no momento do nascimento de sua filha, a atenção que essa mãe narcisista recebia na gestação passe toda para o bebê, o que é muito comum de acontecer com todas as mães. A mãe narcisista, ela tende a não aceitar e ficar em segundo plano. Ela busca chamar atenção para si através da criança, projetando no bebê sua própria imagem. No desenvolvimento psíquico do bebê, aos poucos, ele vai se dando conta de que a mãe é uma outra pessoa, o que não acontecia nos primeiros meses de vida. Esse é um processo saudável de separação que o bebê busca fazer para iniciar sua individuação. A mãe narcisista, ela tende a não ir de encontro a esse desejo de sua filha, porque só importam suas próprias necessidades e seus próprios desejos. Ela pode tentar a todo custo reter esse processo e ela não consegue olhar para o bebê como um ser individual que merece ter sua própria trajetória. Agora eu vou dar o meu depoimento através de alguns exemplos da minha vivência com a minha mãe narcisista. Nessa fase do desenvolvimento infantil, teve uma fala da minha mãe na época da amamentação que ela não amamentou nem a mim nem a minha irmã porque não tinha leite. Aqui eu quero deixar bem claro que de forma alguma eu estou julgando mães que não amamentam no seio, que não conseguem amamentar, porque podem acontecer muitos problemas, podem ter muita dor, podem ter rachaduras, então não há julgamento nenhum. A amamentação, inclusive, ela pode ser feita com a mamadeira e pode ser um processo super favorável, então a questão aqui não é essa. Eu tenho uma memória dessa fase, apesar de ser um bebê na época, né? O que nós chamamos de memória afetiva. É como se fosse uma sensação de que eu tive dificuldade de estabelecer um vínculo emocional com minha mãe. O que me chamou a atenção nessa questão da amamentação é que quando eu tive minha filha, claro que o momento do nascimento dela foi maravilhoso, mas o que eu tinha muita vontade, muito desejo, e o que me deixou em êxtase foi a primeira vez que eu amamentei. Eu consegui amamentar no seio e isso para mim foi muito, muito bom. Foi um prazer que eu mantive durante todo o período de amamentação.
Eu sentia que existia uma troca muito rica entre nós nesses momentos. Eram momentos de muita entrega emocional. O interessante aqui é que minha mãe sempre falava. Ela estava na maternidade quando eu amamentei pela primeira vez e depois, em vários outros momentos, ela me viu amamentando. E ela sempre dizia que ela nunca me via tão radiante quanto quando eu estava amamentando. Aí eu já percebi um sinal de que um processo para mim que era super natural e prazeroso a surpreendia tanto, né? Então, qual seria a razão de tanta surpresa? Um outro aspecto em relação à amamentação, particularmente a mãe que amamenta no seio. Não todas, é claro, mas eu acredito que possa ser um dos comportamentos de uma mãe narcisista. A mãe narcisista, antes de ser mãe, ela é uma mulher narcisista. E como muito dessas mulheres, elas têm uma extrema vaidade. Essa é uma característica, por exemplo, que minha mãe sempre apresentou ao longo da vida. Ela vai fazer 84 anos e continua muito vaidosa. A questão do aspecto físico, para quem apresenta essa característica, tem muita relevância. Falando particularmente dos seios, até porque há 60 anos atrás, quando eu era um bebê, acreditava-se que os seios ficariam flácidos, né, com a amamentação. Bom, isso é uma hipótese, mas para uma mãe narcisista extremamente vaidosa, amamentar poderia estar tirando a beleza dos seus seios. E uma mãe com essa característica, ela pode sim se negar a amamentar. Então, essa hipótese pode existir sim. Outra coisa que uma fixação na fase oral do desenvolvimento pode desencadear são as compulsões. As compulsões relacionadas à oralidade são comer muito, falar muito de forma ansiosa, fumar, beber exageradamente. As compulsões são mecanismos de defesa psíquicos que nós usamos para amenizar as angústias que um conflito nos causa. A compulsão não vai, obviamente, resolver o problema, ela seria como um substituto. A compulsão alimentar, por exemplo, ela tem na sua origem uma conexão de identidade total entre o alimento e o vínculo emocional. Essas compulsões relacionadas à fase oral podem acontecer com filhas de mãe narcisistas. É como se fosse uma compensação pelo vínculo emocional que ela e sua mãe não conseguiram estabelecer, que não foi adequado, não foi pertinente. Eu tenho duas compulsões bem características da oralidade. Tenho compulsões por doces, e nós sabemos que o açúcar está relacionado ao prazer. E, infelizmente, eu ainda sou fumante. Hoje eu fumo pouco, mas é um vício muito difícil de eu largar. Eu já parei algumas vezes e voltei. Bom, eu peço que vocês contem aqui nos comentários se vocês têm alguma lembrança, né, alguma memória afetiva dessa fase do desenvolvimento infantil de vocês e se vocês também apresentam alguma ou algumas compulsões ligadas à oralidade. Conta aqui pra gente. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem o like no vídeo e também que vocês compartilhem com outras pessoas que tenham interesse por esse assunto e que possam ajudar, né? Que possam ajudar essas outras pessoas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!